Bom dia, pessoal. Começando mais uma sessão da série CRM na Prática. Sejam todos bem-vindos. Quero dar boas-vindas para você que está acompanhando, está chegando agora. Quem não nos conhece ainda, sejam bem-vindos. Para quem já acompanha a nossa série aqui da CRM na Prática, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e parabéns por você ter reservado um tempo, mais uma vez, nessa manhã, uma manhã de trabalho. Quem diz que conhecimento, dedicar, investir tempo em conhecimento não é trabalho também. Então, parabéns para você por conta disso. Eu quero fazer uma checagem aqui antes de eu começar, se todos estão me ouvindo bem. A gente está testando aqui um novo formato. Normalmente, a gente costuma fazer ou na mesa do escritório ou em casa a transmissão, e dessa vez a gente resolveu fazer num espaço um pouco diferente. Então, eu quero já pedir o feedback de vocês, se vocês estão me ouvindo bem, e eu já vou checar aqui. Se vocês puderem, só posta aí no chat, tem um chat do lado esquerdo, até posta de onde vocês estão assistindo aqui, a Masterclass, a empresa, e aí eu já vou podendo interagir com vocês. Estou vendo aqui que a Aline Palma respondeu que está ouvindo, está tudo ok. Elizabeth, de São Paulo, Claudinei, Maringá, sejam bem-vindos, Elizabeth, Claudinei, Aline, todos vocês que estão acompanhando. Bom, como muitos de vocês que já têm acompanhado sabem, a gente costuma fazer a transmissão desses eventos, esses que são eventos que a gente faz de forma totalmente gratuita mesmo, com o objetivo de levar conhecimento, trabalhar um aspecto da cultura de CRM e CX também nas empresas. A gente sabe que é um desafio grande para muitas empresas, apesar de CRM, por exemplo, não ser um tema novo, é um tema que já vem aí há bastante tempo. No entanto, ainda assim, muitas empresas têm até uma dificuldade de entender bem esse conceito, né? Às vezes as empresas entendem CRM, cada um entende de um jeito. Na verdade, assim, às vezes você vai conversar com a pessoa da área de vendas, ela apresenta CRM de uma forma diferente, por exemplo, de uma pessoa que trabalha na área de atendimento ao cliente, ou mesmo marketing. Quer dizer, o que a gente percebe trabalhando com CRM ao longo de todos esses anos é que ainda existe um desafio até de alinhar o entendimento sobre isso. E o que acontece é que muitas vezes a falta desse alinhamento do que é de fato o CRM, CX, ou quais benefícios isso pode trazer para as empresas, isso muitas vezes também contribui de uma forma negativa para que isso de fato gere os melhores resultados. De certa forma, o que a gente vai explorar um pouco aqui um pouco disso, né? Mas com um viés muito ligado a um dos principais desafios que as empresas costumam enfrentar no dia a dia, que é o engajamento das pessoas. Às vezes a empresa coloca lá as melhores ferramentas, até estabelecem processos que são, assim, quando você bate o olho, parecem processos incríveis, assim. No entanto, as pessoas muitas vezes não estão totalmente engajadas para fazer aquilo acontecer. E aí, o que é esse totalmente engajado? Vai desde aspectos pontuais ou operacionais, às vezes até de lançar as informações nos sistemas, nas ferramentas, no CRM, até aspectos que envolvem a interação mesmo com o cliente. E aí a gente está falando de experiência. Então, é um pouco do que a gente vai abordar aqui. Hoje eu estou bastante feliz porque a Simone Figueira, que é especialista no tema ligado à gestão de pessoas, nesse contexto também de CRM, vai trazer um pouco de toda a experiência dela, o conhecimento que ela tem nessa área, para de alguma forma também poder gerar alguns insights para vocês poderem lidar com esses desafios no dia a dia. Tá? Então, eu vou começar aqui, eu vou me apresentar melhor, deixa eu só dividir e compartilhar a tela para vocês, e aí todos vão acompanhar melhor a apresentação. Tá? Então, primeiro, para quem não me conhece ainda, meu nome é Alex Mariano, eu sou um dos co-founders aqui da CRM Day. A CRM Day que é uma empresa que atua nessa área de CRM CX já há vários anos. Tá? Eu, como co-founder aqui da CRM Day, tenho atuado não só no aspecto de gestão mesmo, dividindo aí esse desafio com a Simone, mas também participo dos nossos programas de capacitação, formação, consultoria, acompanho também projetos. Então, assim, eu estou muito imerso nesse tema de CRM há vários anos. Eu trabalho com CRM há pelo menos 20 anos. Comecei lá atrás com CRM, mais uma pegada analítica, apoiando grandes empresas, grandes corporações a lidar
com os desafios de dados, de entender o que está por detrás dos dados e como que esses dados podem gerar insights para que as empresas possam, digamos assim, performar mais, né? E nos últimos anos eu tenho me dedicado a principalmente apoiar as empresas que não só têm o desafio de lidar com o aspecto da tecnologia, comecei lá atrás nessa área de tecnologia, mas hoje a gente tem atuado, eu especialmente também tenho atuado muito na aplicação de CRM, entendendo que CRM, a tecnologia é parte, e a gente precisa então empregar estratégias, trabalhar um aspecto de cultura mesmo, dentro das empresas, e também capacitação. Então, por isso, tenho me dedicado a, especialmente, estar muito próximo com as empresas, ou das empresas, para ajudar elas lidarem melhor com esses desafios. Tá? Sou um dos coautores do livro Experiências que Deixam Marcas, volume 3. Particularmente, eu fiquei muito feliz de ter participado desse projeto, especialmente porque esse tema no Brasil, a gente tem pouca literatura escrita em português, né? Então tive o privilégio de dividir nesse livro a participação aí com grandes nomes, assim, feras mesmo nessa área de CRM e CX. Esse terceiro volume da coleção Experiências que Deixam Marcas, o tema central é CRM, então, portanto, para mim foi um privilégio mesmo poder fazer parte desse projeto. Recomendo que vocês, quem não leu ainda, que vocês façam a leitura, vocês vão poder extrair muitos insights lá, tá vendo aí nas principais livrarias. A propósito disso, a gente fez na última sessão e a gente decidiu repetir nessa Masterclass de hoje. A gente, ao final, vai sortear, dessa vez não um livro, como a Simone está aqui também, a Simone é coautora de um livro também ligado a mapeamento comportamental, que de certa forma é parte do tema que a gente vai ver aqui hoje. Então a gente vai sortear 2 livros nessa sessão. Então, para quem ficar ao final, a gente vai contar como vai funcionar a dinâmica, é um pouco diferente, para quem esteve na última sessão, um pouco diferente da sessão passada, mas recomendo, se você quiser ter a chance de ganhar esses 2 livros, fique até o final e você vai poder participar, e quem sabe ganhar aí os 2 livros. Também ministro aulas na ESPM, ligados aos cursos de formação na área de CRM. Bom, feita essa introdução aí sobre quem eu sou, o que eu faço aqui, quero também, antes de começar a entrar no conteúdo, aterrissar o conteúdo aqui para vocês, falar um pouco da CRM Day, né? Muita gente que está chegando agora não conhece a CRM Day. A CRM Day é uma empresa, como eu falei, de consultoria e educação nessa área de CRM. Lá atrás, quando a gente começou, em 2008, a gente começou a atuar com CRM, já vinha de outras empresas, como eu falei, atuando com CRM na pegada analítica, mas quando a gente fundou a CRM Day, a gente, no começo, decidiu atuar com tecnologia, na implementação de tecnologia para CRM, mas com o passar dos anos, a gente entendeu que só a tecnologia não era suficiente. Foi então que a gente decidiu trabalhar na CRM Day em 3 pilares: o pilar de educação, o pilar de consultoria e o pilar de tecnologia. Na parte de educação, obviamente são cursos, turmas abertas, fechadas, que a gente ministra com o propósito de capacitar mesmo os times que lidam com os desafios de CRM e CX nas empresas, tá? E também, na parte de consultoria, a gente desenvolve uma série de projetos que vão, muitas vezes, desde o apoio para a empresa poder selecionar a tecnologia que faz mais sentido para a sua operação. Esse é um desafio que muitas vezes as empresas enfrentam. Esse até, aliás, é um tema da aula da nossa turma de formação em CRM, que vai acontecer hoje à noite. O pessoal que está participando, quem está aqui hoje, vocês vão ver como selecionar, como vocês podem trabalhar esse aspecto da seleção de ferramentas. Então, nossa consultoria ajuda nisso. Nossa consultoria também tem apoiado as empresas a lidar com o desafio cultural mesmo, de adoção de CRM, mas não só adoção de ferramenta, porque esse é um pedacinho, mas a adoção de CRM significa, de fato, poder trabalhar bem a relação com o cliente, poder trabalhar bem a experiência com o cliente na ponta, como que a gente pode engajar os times. Então,
a gente apoia nesse sentido, a gente desenvolve projetos para isso, assessment também para identificação, diagnóstico, para poder identificar eventuais gaps que eventualmente tenham nos processos, e a partir daí sugestões do que pode ser aprimorado para potencializar ainda mais essas estratégias. Então, um pouco do que a gente faz nesse aspecto da consultoria. E, por fim, no aspecto da tecnologia, aí a gente trabalha desde a implementação de ferramentas, então, desde aquela empresa que precisa estar colocando pela primeira vez ferramentas para CRM, seja para vendas, marketing ou atendimento, ou aquela empresa que está substituindo, aquela empresa que precisa otimizar o que já tem, precisa automatizar os processos. Então, a gente trabalha com a implementação, sustentação, integração de ferramentas, tecnologias para sustentar essas estratégias de CRM. Então, essas são as 3 áreas que nós, da CRMD, nós atuamos. Então, independente da tecnologia, independente do momento, tenho certeza que a gente pode dar uma contribuição para você, eventualmente, que esteja precisando de algum apoio nessa área de CRM. Então, fica aí o recado, contem conosco. E aí eu quero começar, então, a entrar no conteúdo. Antes de entrar propriamente no conteúdo, deixa eu só checar se continua tudo certo por aqui. De vez em quando eu vou voltar aqui no chat para ver perguntas de vocês, para ver dúvidas. Vocês podem colocar ou no chat, tem uma área de perguntas aí, fiquem à vontade. Chegou o Nelson, a Aline tá por aqui também, então vamos lá, vamos entrar no conteúdo de hoje, e daqui a pouco a Simone vai entrar com a gente para, digamos assim, abrilhantar aí essa nossa sessão, tá bom? Mas vamos lá, eu quero, inclusive, dado que pelas inscrições a gente acompanhou normalmente a gente faz isso, costuma acompanhar mais ou menos o perfil das pessoas que vão participar, a gente dá uma olhada para alinhar o conteúdo. Então a gente faz isso com a expectativa de entender de que maneira a gente pode trabalhar esse conteúdo que a gente traz para vocês aqui durante essas sessões, para que de fato se conecte com o momento de vocês. E olhando aí mais ou menos assim os inscritos, a gente viu que tem um perfil assim bastante distinto. Tem desde heads de área de venda, donos de empresa, pessoal de atendimento, pessoas que estão responsáveis por essa área de atendimento. Então, quer dizer, é um perfil bastante diverso. E tem gente aqui que, até pelo cadastro a gente viu, são pessoas que, empreendedores, muitas vezes que estão, inclusive, buscando entender melhor como o CRM pode apoiar no dia a dia os seus negócios. Então, a gente preferiu aqui fazer um alinhamento, digamos assim, dessa visão de CRM. Então, independente, eu diria, da tua experiência em CRM, esse é um ponto que faz muito sentido e é o que normalmente ajuda você poder melhorar os resultados no seu negócio, que é promover esse alinhamento na sua empresa. Então, é o que eu falei, muitas vezes, cada área tem uma visão distinta de CRM. A área de vendas vai entender CRM como, às vezes, uma ferramenta para somente gerir o funil, o pipeline de vendas. A área de atendimento vai ver como uma ferramenta só para gestão de tickets. A área de marketing vai ver o CRM ali só como uma fonte ali de extração de dados, análises, para, enfim, poder gerar insights. O fato é que, para a gente começar a lidar bem e também promover esse aspecto, lidar com esse desafio do engajamento das pessoas, que é o tema dessa Masterclass aqui, é fundamental promover esse alinhamento. E eu quero também fazer isso aqui com vocês. Então, eu quero tornar essa sessão mais interativa. Vou colocar uma enquete aqui para vocês. O que é CRM no dia a dia? Aliás, nem vou colocar enquete aqui. Coloquem aí no chat, para vocês, o que é CRM? Me falem aí. Eu quero ouvir um pouco vocês antes da gente avançar aqui. E aí, enquanto isso, eu vou beber uma água. Tomar cuidado aqui para não tropeçar no fio. Mas me falem aí. Não se sintam acanhados. Estou vendo aqui no chat, estou vendo que tem bastante gente aqui na sessão. Então eu quero pedir a colaboração para vocês. Pode ser uma palavra, uma frase para vocês. O que é CRM? Ó, vamos lá.
Vou começar aqui pelo Fábio. Ó, o Fábio está colocando aqui, é uma ferramenta de compilação de informação para atendimento e integração de dados. Legal, Fábio? Quem mais? Quem mais arrisca aí um palpite sobre o que é ou o que seja CRM? Deixa eu guardar essa água aqui para não cair. Vocês estão tímidos hoje, pessoal. Será que é formato novo que a gente está testando aqui? Ó. A Lilian, ela colocou aqui, ó, ferramenta para gerenciamento de dados e ações. Lilian foi ex-aluna nossa. Seja bem-vinda, Lilian. Isso aí, Lilian. Vamos lá. Então, eu vou, para a gente começar a alinhar esse conceito de CRM, eu queria que vocês assistissem esse vídeo curtinho. Eu gosto de como ele ilustrou aqui esse conceito e ajuda a gente a entender um pouco do que seja CRM no dia a dia. Mas olhem esse vídeo. Você me ouve? Alex? Oi? Oi. O vídeo está sem áudio, Alex. Pode repetir para a gente, por favor? Ah, não saiu o áudio? Deixa eu ver aqui, Não. então. Então, vamos lá. Pô, deixa eu ver se eu consigo ajustar. Se não, para não atrapalhar a dinâmica aqui da aula, depois eu mando o link para vocês. Vale a pena. Mas eu descrevo o que rolou aqui no vídeo. Vocês viram que tinha uma legenda? Ó, eu acho que eu vou me embananar aqui para reproduzir novamente. Mas, basicamente, o que esse vídeo trouxe? O Marcelo Ortega, que é um palestrante na área de vendas, muito legal, vale a pena para quem não conhece também acompanhar. Ele ilustrou aí uma ligação que ele recebeu um certo dia à noite ali, onde o atendente começou, enfim, interagir com ele, chamando ele, enfim, pelo nome, falando assim, mostrando ou demonstrando que ele tinha conhecimento sobre o histórico, as interações passadas que ele tinha tido até então, já sugerindo fazer uma entrega de uma pizza, assim. E no final ele fala que, pô, isso é um CRM, você tem um CRM aí, você está interagindo dessa forma porque você tem uma ferramenta, e o atendente disse que não é nada disso, não necessariamente ele tem um CRM, o que mostra que, na verdade, qual que é o ponto? A postura daquele, digamos assim, atendente, daquele vendedor, ela não deixa de ser ou de ser algo ligado a esse contexto de CRM, porque CRM, antes de tudo, antes de ferramenta, é a questão da postura, de como a gente lida com o relacionamento com pessoas, especialmente aí clientes, né, na definição. Então, portanto, assim, não é que ferramenta não seja ou não represente CRM, mas é um aspecto. Tá? Então, assim, eu costumo colocar assim, para a gente entender, de fato, na essência, o que é CRM, vamos entender o que não necessariamente é CRM. Então, não é só CRM, por exemplo, ferramentas e sistemas, tá? É também, mas não é exclusivamente. E por que eu friso isso? Porque a gente vira e mexe, recebe contatos de empresa, quero colocar um CRM. E esse quero colocar um CRM para a pessoa, independente da posição da empresa, do perfil da empresa, é colocar um sistema.
E às vezes, não tem nada de errado com isso, o sistema vai ajudar muito, vai ajudar a sustentar uma estratégia vencedora de CRM. Mas quando a visão e a expectativa que se coloca é que o sistema por si vai resolver tudo, corre-se um risco de ter uma frustração. Então, a gente tem que entender que CRM não é só software e ferramentas, também não é só algo para grandes empresas, no passado foi assim, quando eu comecei a trabalhar na área de vendas, alguns anos atrás, talvez muitos anos atrás já, eu lembro que CRM era algo exclusivo para grandes companhias. Então, era algo que estava limitado a bancos, empresas de telecomunicação, seguradoras, portanto, empresas que tinham muito dinheiro mesmo, caixa, para fazer esse tipo de investimento. Tá? Hoje, não é necessariamente assim, especialmente porque a tecnologia também ficou muito acessível. Dependendo do tamanho da empresa, do tipo de desafio que a empresa tem, ela pode começar do ponto de vista, pelo menos, de ferramenta, tecnologia, até gratuitamente. Tem ferramentas que você não paga nem mensalidade. Tá? Óbvio, são mais limitadas, para resolver talvez uma demanda um pouco mais pontual, mas o fato é que no passado isso não existia. Da mesma forma que CRM não é só algo para o departamento de vendas. Lembra, eu falava, se você pergunta, por exemplo, para um gestor comercial o que é CRM, o CRM é um negócio que vai ajudar a organizar o meu pipeline de vendas, o meu funil de vendas. É isso também. Agora, se a gente coloca um olhar para CRM como algo somente que vai resolver isso, a gente perde todo o potencial, ou pode estar deixando de explorar todo o potencial que esse tipo de conceito, de abordagem, pode oferecer no dia a dia. Tá? Também não é só algo para registrar dados. Né? Aliás, corre-se um risco grande se a gente está usando, e eu já vi assim demais, as empresas usando a ferramenta só para imputar dado e depois nem fazem nada com esses dados, ou fazem muito pouco. Tá? Óbvio, a gente precisa alimentar o CRM, seja de forma mais automatizada, ou, por exemplo, o time de vendas também alimentando informações que são relevantes. Aliás, né, a gente vai tratar aqui também disso, né, porque você pode ter uma baita ferramenta, se você não está trazendo informações, dados, você não vai conseguir extrair os insights para você lidar bem com os clientes. Né? Então, imputar dado é importante. Agora, não é só imputar por imputar, tá? Então é importante tomar cuidado com isso também. CRM não é só algo voltado também a atrair novos clientes. E o que eu quero dizer com isso? Eu vejo também muitas empresas usando o CRM, especialmente para a área de vendas, mas com uma ênfase muito grande na aquisição de novos clientes. E aí você vai perguntar, você está investindo uma grana aí para gerar lead, gerar demanda, e negócios com a carteira atual de clientes? Quais são as ações? Como o CRM tem ajudado nisso? E aí a pessoa, muitas vezes, ela não sabe, não tem essa resposta, porque faz essa associação, muitas vezes, equivocada, que o CRM só vai ajudar na aquisição de novas contas, novos clientes, quando, na verdade, o CRM pode ser uma abordagem, quando bem usado, uma abordagem muito relevante para você lidar com a base atual de clientes, trabalhar o aspecto da retenção, da fidelização, segmentação de clientes, tá? Então isso é importante. Então veja que o que eu estou trazendo aqui é um alinhamento de conceito que ele é muito importante para depois isso fazer sentido para as pessoas, porque quando a gente trata de fala de falta de engajamento em relação ou no entorno de CRM, CX, é muitas vezes porque a pessoa nem sabe muito bem o propósito, o significado daquilo, tá? Isso a Simone vai poder explorar melhor com vocês. E-mail marketing, então não é só algo para fazer disparo de e-mail, também não é só algo para registrar reclamações, ou seja, não é só, quer dizer, é tudo isso, muito mais, mas o mais importante é entender que essa abordagem, esse princípio de CRM, ele provoca um comportamento, ou ele tende a provocar um comportamento, uma postura diferente da empresa em se posicionar diante do seu cliente. A empresa organizar os seus processos, orquestrar os seus processos para, lá na ponta, entregar o melhor resultado, para entregar as melhores interações, o melhor atendimento para os clientes. Então,
Feito essa primeira introdução, esse primeiro alinhamento sobre o que é aí, o que seja CRM, vamos entender também o aspecto do CX, né, ou do Customer Experience. Que, às vezes, as pessoas também, esse negócio de sigla, às vezes, mais atrapalha do que ajuda, né? Mas o CRM vem de Customer Relationship Management e o CX vem de Customer Experience. Essas duas coisas estão muito ligadas, estão juntas, elas funcionam ou deveriam funcionar muito juntas. Enquanto o CRM, ele traz essa abordagem de algumas coisas que tudo que vocês falaram, na verdade, de ferramentas, gestão de dados, aquelas coisas que eu trouxe, mas o CX, a estratégia de CX vai ajudar com que o cliente tenha uma percepção das interações que ele vai tendo com a empresa de uma maneira cada vez mais positiva. Ou não, dependendo, essa experiência pode que não seja tão positiva, né? O fato é que CX, experiência do cliente, diz respeito a uma percepção que está no cliente. E o CRM vai ajudar a gente poder entender melhor essa jornada que o cliente percorre, desde o momento que ele nem é cliente ainda, ele está considerando ali resolver problemas do dia a dia, a partir do momento que ele começa a interagir com a sua empresa, compra, e daí a relação não para. Então, o CRM vai ajudar a orquestrar toda essa jornada e poder gerar os inputs necessários para times de marketing, de vendas, né, comércio eletrônico, serviço, atendimento. Ou seja, enquanto o CX, né, a estratégia de CX concentra em entender bem, em lidar bem, promover bem as interações para entregar as melhores, o melhor atendimento, a melhor experiência de fato para o cliente, o CRM vai, de certa forma, sustentar e viabilizar muitas vezes essas interações. Então veja que aqui também, eu estou fazendo e provocando aqui, a gente tem um alinhamento para que essas siglas não fiquem distantes do dia a dia se você, na sua empresa, ainda não trabalha esses temas, tá? Então isso é importante vocês também entenderem. E aí o que acontece? O que normalmente as empresas precisam fazer, então, na percepção de vocês? Aqui eu quero provocar uma outra interação e aqui eu vou colocar uma enquete. O que as empresas precisam fazer para ter resultados? Já que agora, para quem ainda talvez não tivesse muito claro esses conceitos, para ter resultado em CRM e ter resultado em CX. Eu vou colocar uma enquete, eu queria que vocês respondessem aí. Então, cadê? Coloquei aí. Então, respondam aí para mim, na percepção de vocês, o que a empresa, principalmente, precisa fazer, precisa ter, para ter resultado em CRM e CX. Quero ouvir vocês. E aí eu já vou voltar nas respostas na sequência. Então, respondendo. Joia. Então, guarda aí. Eu vou voltar aqui depois no resultado com vocês. Para quem não respondeu, respondam aí. E aí, daqui a pouquinho, eu vou voltar nesse resultado com vocês. Tá? Eu quero trazer, na sequência, um exemplo. Eu não falei no início, mas a CRM Day, a gente tem presença aqui nos Estados Unidos e também no Brasil. Nesse momento, eu estou fazendo a transmissão aqui de Orlando. E uma empresa que é conhecida, e uma marca que é reconhecida mundialmente e tem uma presença forte aqui na nossa cidade aqui de Orlando, é a Disney. Né? E a Disney é uma referência no que diz respeito à experiência do cliente, e por detrás, para fazer essa magia acontecer, obviamente, ela também, ela promove o aspecto de CRM com muita maestria, com excelência, porque sustentar toda essa magia, e aí eu estou falando como Disney, não só necessariamente os parques que tem aqui, por exemplo, em Orlando, em outras partes do mundo, mas vamos olhar a Disney Company, a companhia. Quando a gente fala de CRM, para quem está já na área já há algum tempo, uma palavrinha também, uma outra sigla que já vem diretamente na mente das pessoas é o tal do LTV, né, o Lifetime Value, que é o valor do cliente ao longo do tempo. Né? Então,
quando um cliente compra da empresa, não significa que o valor daquele cliente está necessariamente só naquela primeira transação. O Lifetime Value busca ampliar esse entendimento de qual que é o potencial valor que esse cliente tem no tempo que ele permanecer enquanto cliente, né? E a Disney, ela promove ações para aumentar esse LTV de uma forma, às vezes, até assustadora. Quer ver um exemplo? Você está assistindo lá um programa no streaming da Disney, o Disney Plus. Então, esse é um produto que você comprou, pagou 20, sei lá, 29, não sei quanto está hoje, mas 29, 30 reais, 30 e poucos reais por mês. É um produto que você, muitas vezes, começou a comprar lá da Disney, né, da empresa. Só que o que a Disney busca estimular? Que não pare aí, né? Que você não só continue como um cliente do streaming, mas que você possa migrar para outros serviços. Então, se de repente você, por estar assistindo algo, viu que quero fazer uma viagem com a família agora para os parques, você vai então consumir um outro produto. Isso significa que o seu LTV, se a gente olhar esse cross de produtos, né, esse portfólio de produtos, de operações, ele pode ser muito ampliado. Como empresa, a gente pode ter essa visão de LTV independente da unidade de negócio, né? Mas o fato é que aí você pode ir com a sua família no parque, estando no parque você vai consumir dentro do parque, em restaurantes, você vai comprar outros produtos, daqui a pouco você vai fazer uma viagem no cruzeiro, que é um outro produto. Então percebe que tudo isso que acontece não é à toa, isso de certa forma é orquestrado. Experiência, para isso acontecer na prática, depende fundamentalmente não só de tecnologia, de novo, né? Porque se você, a gente for num parque desse aqui e a gente tiver um atendimento ruim, a pessoa mal olha para sua cara, não dá um sorriso, quer dizer, dificilmente você vai funcionar como cliente, né, como um promotor da marca. E na Disney a gente tem um efeito ao contrário, na verdade, é referência. A gente até tem programas de imersão, onde a gente traz profissionais da área, empreendedores, empresários, para entender os bastidores, não só da Disney, mas de outras empresas, nesses temas ligados a CX e CRM. Mas o fato é que a Disney ela é referência nisso porque ela trabalha muito bem, além do aspecto de estratégia, o aspecto de pessoas, né? Que é o que a gente vai olhar um pouco daqui para frente na abordagem que a Simone vai trazer, né? E nesse aspecto de trabalhar pessoas nesse contexto, tem desafios enormes, assim. Tenho certeza que você que lida com CRM, independente da área, independente da empresa, você, se não passa, já passou por alguns desafios ligados a esse tema, né? E na percepção de vocês, assim, o que vocês acham que normalmente costuma ser o principal desafio das empresas na hora de promover esse engajamento, que é uma peça fundamental aí para que tudo isso de fato gere resultados? O que vocês acham? Vou voltar na enquete só para a gente complementar com essa próxima pergunta aqui. Quero dar uma olhada no resultado da enquete anterior. Ficou meio equilibrado aqui, tá? Então, enquanto 55% das pessoas acham que a principal coisa que as empresas precisam fazer é trabalhar o aspecto de pessoas engajadas e comprometidas, a gente teve outros 45% que responderam que a empresa precisa trabalhar processos centrados no cliente, né? De certa forma, né, essas duas respostas elas estão muito interligadas, porque não tem muito como, por exemplo, trabalhar processos centrados no cliente se a gente também não tem pessoas engajadas para executar esses processos, muitas vezes, quando depende das pessoas poderem interagir com o cliente. Então, é muito legal ter esse feedback de vocês, porque mostra que vocês entendem e têm muita clareza da importância de trabalhar
o aspecto de pessoas, mas para que isso reflita para o cliente na ponta, né? Esse é o propósito também, né? Então, o propósito, quando a gente fala de engajar, é para que a gente consiga servir bem o cliente. Então, trouxe esse resultado que eu quero e queria dividir com vocês. Agora, de novo, tem um desafio grande nesse aspecto de pessoas, né? E muitas vezes, eu vou voltar a insistir na questão da ênfase no aspecto da tecnologia que costuma ocorrer nesse tema. Um dos problemas, e talvez um dos desafios que normalmente acontece, é que muitas empresas depositam a maior parte das suas fichas na tecnologia, como se a tecnologia fosse resolver todos os problemas. Agora, não é, de novo, não é que eu estou falando mal da tecnologia ou que a tecnologia ela não vai promover resultado, não é isso. O problema é quando a gente coloca ênfase e esquece outras questões que são fundamentais para a coisa funcionar. Eu já trabalhei esse tema com vocês, ou para quem já acompanha, ligado a coisas que a gente pode fazer para envolver mais a turma, no aspecto, inclusive, da tecnologia. A tecnologia ajuda, na medida que você usa a tecnologia para automatizar, para livrar tempo de trabalho burocrático. Aí é legal, mas quando você faz isso, você está usando o melhor da tecnologia, usando, de fato, qual que é o papel da tecnologia. O papel da tecnologia, nesse sentido, é uma ferramenta. E uma ferramenta é o quê? Ela é servir as pessoas. Servir, fazer com que não a equipe precise trabalhar para a ferramenta, é a ferramenta que precisa trabalhar para a equipe para que isso reflita no cliente na ponta, tá? Então isso é bem importante. Agora, veja que tem, muitas vezes, outros aspectos vitais aqui nessa questão do engajamento, cultura, processos, estratégia. Já vi demais, por exemplo, empresas que colocou lá um canhão de tecnologia, gastou centenas de milhares de reais, ou às vezes dólares, mas não tem clareza da estratégia, de processos, não trabalha bem a questão da liderança, né, cultura, né? Então isso é muito importante, tá? Esse é um ponto, e normalmente algo que eu trago para ilustrar como que a gente começa a trabalhar de uma forma mais consistente, essas coisas que são importantes, fazem parte tanto de CRM e CX, é a gente entender essa tríade aqui, né? Essa tríade é uma tríade clássica, muitos de vocês conhecem, eu sempre faço questão de trazer aqui, porque ela ilustra de uma forma muito prática aqui o que a gente deve levar em consideração para fazer, de fato, essas estratégias funcionarem, né? Então você veja aí que nessa tríade a gente tem num pilar a tecnologia, num outro pilar pessoas e no outro processo de estratégia, vamos entender assim. E essa tríade, se a gente olhar para ela, a gente entende que o alinhamento dela aqui, ela promove uma espécie de um ponto ótimo, ou seja, quando a gente alinha bem, equilibra bem tecnologia, processos e pessoas, tá? Então, eu já trabalhei temas com vocês onde a gente mostrou a importância da tecnologia, mostrou a importância dos processos, e hoje aqui a gente vai trabalhar, e junto com a Simone aqui nessa parte, na sequência aqui, esse aspecto de pessoas. Se não, talvez, o mais importante, porque você pode ter a melhor tecnologia, você pode ter processos incríveis, mas se você não tem pessoas engajadas, porque às vezes, quando você olha uma tríade dessa, você pode associar que pessoas é só ter gente capacitada, só dar treinamento, essas pessoas fazerem curso, isso é parte do processo, mas existe assim, várias outras coisas que precisam ser feitas para trabalhar e promover esse engajamento, né? O engajamento aí é porque muita gente fala de cultura de CRM. Como que eu implemento uma cultura de CRM dentro das empresas? Uma cultura de CRM dentro das empresas não é só tecnologia e processo. Uma cultura de CRM é trabalhar, por exemplo, o aspecto da liderança, dar significado para as pessoas, mas ninguém melhor para falar isso do que a Simone, que vai trabalhar isso com vocês na sequência, né? Porque quando você tem uma estratégia de CRM, você tem lá, às vezes, como eu falei, os melhores processos, mas ainda assim o ponteiro não mexe,
O ponteiro não mexer significa que a equipe ainda não está atendendo bem o cliente, quer dizer, tem ferramenta. A gente a gente fica abismado, assim, porque vai fazer consultoria e aí vai emergindo na empresa, a empresa tem ferramentas, tem tecnologia, mas não usa, as pessoas não usam, né? E por que isso acontece? A ferramenta está lá, fácil, acessível, o processo está definido, já foi trabalhado isso, mas por que as pessoas não aderem, não engajam, tá? Então, existem coisas que precisam ser feitas para que isso, de fato, funcione, tá? Eu quero, antes de passar e dividir aqui para a Simone trabalhar esse tema com vocês, dar um outro exemplo aqui, que muitas empresas estão buscando hoje, né, que é, por exemplo, o aspecto do Omnichannel, né, que é um aspecto importante aí do CX, do CRM. E o que é o Omnichannel, né? O Omnichannel diz respeito a gente entregar para o cliente a possibilidade dele interagir no canal de preferência, então aquela coisa do cliente comprar no site, retirar na loja, enfim, usar o canal da preferência dele e ter a melhor experiência de forma centralizada, né? De forma bastante resumida. Isso, quando a empresa é capaz de entregar uma experiência omnichannel e que tenham pessoas que consigam engajar, entregar uma boa experiência, é excelente, né? Mas eu quero dar um exemplo aqui, eu sei que não vai sair o áudio aí para vocês, não tem problema, mas eu vou narrar, que é um recurso de omnichannel nesse contexto de experiência, CRM, muito interessante. Esse daqui é do Walmart, e nesse dia eu até filmei, né? Então, o Walmart, você pode comprar na loja, né, mesmo, você pode comprar pelo e-commerce e receber em casa, hoje você pode comprar por text message também. O fato é que eles oferecem vários canais, e um deles aqui você compra, por exemplo, no e-commerce e marca lá que você quer retirar o produto na loja. Por qualquer motivo, nesse dia aqui, eu já estava na rua, a gente tinha feito o pedido no e-commerce antes, e aí eu achei interessante, porque quando eu estava chegando nessa área aqui de pick-up para retirar os produtos, já veio uma pessoa já me identificando, o Alex, tal, então para aqui, já muito disponível, disposto a ajudar, carregar as coisas, assim, foi um atendimento muito legal, né? E é um pouco do como vocês estão vendo aí o processo. Agora, por que eu trouxe esse exemplo aqui? Porque o mesmo Walmart aqui, tendo o processo definido, nesse dia eu tive uma experiência muito boa, gostei, até filmei para compartilhar isso. Mas isso não é todo o tempo assim. A gente já teve experiência onde precisou esperar quase 1 hora para retirar o produto. Quando as pessoas vieram para atender, para poder carregar com cara amarrada, sem a menor, assim, você percebia nitidamente que a pessoa não estava disponível para ajudar, para servir, porque enquanto ela está ali, cumpre a função de oferecer a melhor experiência para o cliente. Então veja que nesse caso, a mesma empresa, os processos estabelecidos, e, digamos assim, nesse processo de comprar para fazer a retirada na loja, 2 experiências completamente diferentes. E o que é determinante aqui, obviamente, é as pessoas, né? Por que aquela segunda experiência não foi tão boa? Por que aquela pessoa não estava tão disponível, não estava tão disposta, de fato, a cumprir lá o seu papel, né? Então, esse é também algo ligado à falta de engajamento que vai contribuir negativamente para os resultados. Bom, feita essa introdução, eu quero passar, até para a gente ficar dentro do tempo aqui, para Simone. Antes de passar para Simone, e só recapitulando, CRM, CX, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer e que devem ser feitas quando fazem sentido para a estratégia, né? Desde lá do mais básico, cadastro de clientes, a gestão de atividades do time de vendas, integração das áreas de marketing, vendas e atendimento, segmentação de clientes, entregar essa experiência omnichannel, ou seja, tem uma série de coisas que podem e devem ser feitas quando isso faz sentido para a estratégia, tá? Agora, isso daqui, vocês estão vendo um iceberg.
Normalmente essas coisas estão mais visíveis, né? Porque tem muita gente falando, né, a respeito. Tem os fabricantes, né? Tem muita gente promovendo esse tipo de iniciativa. Agora, tem muita coisa que precisa ser feita que talvez não seja tão óbvio, que as empresas esquecem e estão ligadas a esse aspecto de gente. Então não basta, não é suficiente você ter trabalhado tudo isso aqui, que nessa representação está na ponta do iceberg, se você não trabalhar o aspecto de gente. E eu estou muito feliz aqui para chamar, então, a Simone, que é sócia, esposa, ela é companheira de desafios há vários anos, e estou muito feliz dela estar aqui dividindo esse espaço aqui e trazendo essa experiência. Eu sou entusiasta do trabalho que a Simone faz, às vezes eu fico assim, abismado da capacidade que ela tem de lidar com esse pilar aqui, vendo não só ela atuando, mas tendo feedback dos clientes, como o trabalho dela é primoroso nesse aspecto de promover o engajamento. Então, estou muito feliz. E, Simone, eu quero passar a bola, então, para você. Agora estou te vendo. Tudo bem? Oi, tudo bem. Bom dia, pessoal. Obrigada, Alex, pela introdução. Eu vou pedir seu apoio aí, Alex, para você ir tocando aí a apresentação. Bom, muito prazer estar aqui com vocês nessa manhã. É uma honra para mim poder compartilhar um pouquinho do que a gente faz, do que a gente aprendeu durante todos esses anos que nós atuamos com tecnologia de CRM, com estratégia de CRM, com consultoria, né, para isso, e agora também, não tão recente, mas de 5 anos para cá, nós percebemos a necessidade de entrar com um aspecto que não só, mas também um dos mais importantes, que é o aspecto de pessoas. Então, contar um pouquinho da história para vocês, como que a gente chegou nessa estrutura, né, de hoje ter não só mais olhar para a parte da tecnologia, mas olhar também para a questão do aspecto humano dentro das empresas que vão operar essas tecnologias. Nós enfrentávamos um desafio de fazer todo o processo de implantação, de fazer todo o processo de desenho estratégico, de como que o CRM iria funcionar, e aí eu repasso aqui novamente que CRM, ele não é só tecnologia, ele não é só processo, ele não é só para a área de vendas, ele não é só para a área de atendimento, ele é, como a tradução literal nos traz, a relação entre pessoas, né? A gestão do relacionamento com os clientes. E quem faz esses relacionamentos com os clientes? Os clientes internos, né? As pessoas que estão trabalhando dentro dessa empresa. Eu amo essa frase e eu coloco ela repetitivamente, que é 100% dos clientes são pessoas e 100% dos empregados, na tradução literal, né, que o Simon Sinek traz empregados, são pessoas também. Se você, líder, empreendedor, empresário, não entende de pessoas, você vai pecar no entendimento dos negócios. Porque quem está fazendo lá na ponta são as pessoas dentro da organização. Então, lá no passado, nós entendemos a importância de olhar para isso, porque a gente tinha alguns desafios nos processos e nas estratégias de implantação do nosso trabalho. A gente precisava engajar a estrutura, as pessoas, as equipes daquelas empresas, daqueles clientes. Não bastava a gente simplesmente ter um processo claro e definido de implantação. Então, a gente precisou dar um passo para trás e olhar para as pessoas que iriam definitivamente utilizar daquela estratégia, utilizar daquela ferramenta. E aí a gente entrou, então, no aspecto de cuidar das pessoas, desenvolver essas pessoas, olhar para essas pessoas para que elas fizessem, então, uma boa gestão de relacionamento com os clientes. Pode passar, Alex, por favor.
Deixa eu me apresentar, então, para vocês. O Alex falou um pouquinho de mim no começo da apresentação. Eu, assim, juntamente com o Alex, nós fundamos a CRM Day. Sou de base, né? A minha base acadêmica é a área de administração. Depois eu fui estudando um pouco mais sobre gestão de negócios, até que eu cheguei ao meu desenvolvimento próprio, de perceber que o meu talento, digamos assim, estava orientado a cuidar das pessoas. E isso a gente desenvolve dentro da nossa empresa, começou a desenvolver isso dentro da nossa empresa, com o aspecto de cuidar das pessoas da nossa empresa e transbordar isso para os nossos clientes. E futuramente isso virou algo, virou um serviço que a gente entrega para os nossos clientes também. Então, eu fui atuar com desenvolver a questão da psicologia positiva, atuei também na questão de trabalho de coach executivo, aprendi muito sobre os jogos empresariais para desenvolver essas pessoas, então a gente traz ferramentas de gamificação e jogos empresariais dentro dos nossos workshops, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, para fazer apoiar, né, na capacitação e no desenvolvimento das pessoas que vão fazer o relacionamento com os clientes. Então, hoje, para nós, é muito tranquilo esse olhar e essa compreensão de que é importante, é necessário dar um passo para trás e olhar para as equipes que estão orientadas, estão designadas a fazer esse processo de CRM, tá? Atuo aí, então, há mais de 15 anos junto com o Alex na empresa, com um desafio, porque é sim um grande desafio a gente integrar a questão da estratégia, a questão da tecnologia e a questão das pessoas. Fazer esse intercâmbio, fazer essa integração é o trabalho que a gente desenvolve e entrega para as empresas, porque a gente viu que era fazer esse trabalho fragmentado, olhar ponto a ponto, não nos dava garantia de sucesso. A gente não entregava 100% do conceito que é o CRM. E por isso a gente tem, sim, esse desafio e a gente apoia as empresas a fazer isso já há um bom tempo. Eu participei de uma coautoria, né, de um livro que se chama Mapeamento Comportamental. E lá na frente eu vou explicar o porquê que é importante essa questão do mapeamento comportamental dentro das equipes que vão atuar diretamente com o relacionamento com o cliente, lá na ponta, seja ele da área de atendimento, seja ele da área de vendas, ou seja ele da área de marketing, tá bom? Alex, pode passar para mim, por favor. O tema principal aqui da nossa apresentação é o como engajar as pessoas, né, para fazer o uso do CRM. Como que a gente consegue, então, envolver efetivamente, fazer com que as pessoas que estão por trás da tecnologia façam o que, entre aspas, precisa ser feito, que é imputar dados, analisar dados, fazer a gestão desse relacionamento com os clientes, não só do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista de atendimento e de relacionamento, colocar os históricos, tudo que a ferramenta pede, né? Mas como que a gente faz com que as pessoas façam isso? Porque a ferramenta, ela chega, é óbvio, ela pode ler muitos dados externos, a gente pode conseguir automatizar muita coisa, mas
ela precisa de um input. E quem faz esse input são as pessoas. Se as pessoas não estão engajadas nesse movimento, a gente vai ter problema. A gente não vai conseguir ter 100% dos resultados, dos benefícios que essa estratégia e essa tecnologia pode fornecer. Então, as pessoas, elas são a ponte entre a estratégia e a tecnologia, que vai lá no final, na outra ponta, gerar os resultados que vai ser perceptível para o cliente. Então, a gente precisa voltar na questão de conscientização e pertencimento. E o que é isso? Gerar significado para essas pessoas. As pessoas, nós, como seres humanos, nós temos essa necessidade de pertencimento, né? A grupos, a comunidades, a empresa não deixa de ser uma comunidade de pessoas, né? Então, as pessoas, elas precisam se sentirem pertencentes a essa estratégia, digamos assim. Essas estratégias de CRM precisam envolver as pessoas. E, além disso, as pessoas precisam ter uma conscientização do para que elas precisam pertencer a essa estratégia. O porquê que eu tenho que saber como que isso funciona, qual que vai ser os resultados disso, o que isso vai me gerar. E, além disso, ser algo que seja inclusive conceitual, elas saibam o que é isso, e que não seja de uma forma mecânica e simplesmente automatizada, que ela imputa tarefas e imputa dados. Elas precisam saber o para quê, elas precisam ser envolvidas. A gente pede aqui nos nossos clientes que a gente faça esse trabalho. Quando a gente entra na casa, né, dos nossos clientes, a gente pede para que seja feito esse mapeamento e esse entendimento das pessoas que vão fazer isso. Então, a gente precisa envolvê-las no processo. Então, um dos pontos que a gente tem que fazer para engajar as pessoas é gerar esse estado de conscientização do para que ela precisa utilizar essa ferramenta, para que essa estratégia serve. Então, envolvem aspectos ligados, inclusive, à gestão do negócio. É muito importante a integração entre as lideranças e essas equipes que vão fazer a ponta, né, vão operacionalizar isso, e efetivamente elas precisam se sentir pertencente a algo. Isso vai gerar nelas um estado de missão. Elas sabem o para quê e o porquê que elas estão fazendo o que elas estão fazendo. Não simplesmente fazer por fazer. Pode passar para mim, Alex, próximo ponto. E outro aspecto do como engajar, que é o ponto principal da nossa conversa. A gente precisa ter, as empresas precisam ter as pessoas competentes nas cadeiras que lhe competem, tá? E como que a gente faz isso? As pessoas precisam sentar na cadeira e tomar um chá, né? O chá que a gente chama aqui de conhecimento, habilidades e atitudes. Deve ser muito comum para vocês esse termo, mas é uma metodologia que mostra para a gente os conhecimentos que as pessoas precisam ter para fazer a gestão de relacionamento com os clientes. Tudo isso a gente faz mapeamento para analisar e levantar esses dados. A gente precisa saber também quais são as habilidades que essas pessoas têm. Então, a gente vai também mapear isso, identificar isso no perfil das equipes, no perfil das pessoas que fazem isso, desde a liderança que está trabalhando com essas equipes e as pessoas que efetivamente fazem a entrega dessa gestão, desse relacionamento com o cliente. Mas a gente precisa também avaliar o aspecto atitude. Ou seja, a pessoa pode ter o conhecimento,
o conceitual, a pessoa pode ter a habilidade, mas ela não tem a atitude. Então, a gente não pode colocar ela nessa cadeira, ou a gente precisa desenvolver essa pessoa para que ela esteja efetivamente entregando os melhores resultados nessa cadeira. Então, quando a gente senta para tomar esse chá às vezes é longo, essa conversa ela é extensa, esse processo ele é intenso, ele é profundo, mas a gente precisa efetivamente colocar as pessoas nas cadeiras que lhe competem, nas cadeiras que são mais adequadas e mais ajustadas para elas. Pode passar, Alex. E aqui a gente entra, então, no alinhamento dos perfis comportamentais. A gente tem, hoje, um quadrante, né? Onde pesquisas apontaram, pesquisas aqui do Instituto Gallup, um instituto renomado de pesquisas aqui dos Estados Unidos. Eles desenvolveram, então, através dessa pesquisa, com mais de 30 mil pessoas, onde eles identificaram os perfis das pessoas que entregavam mais em determinadas cadeiras, em determinados lugares, e perfis de pessoas que estavam nas mesmas cadeiras que aqueles que entregavam mais, mas que elas não entregavam. Então, eles fizeram essa pesquisa e identificaram um quadrante de onde a gente consegue analisar, baseados em assessments, que a gente introduz e aplica para o entendimento desse perfil, né? Que tinha pessoas que realmente tinham característica, e aí foram mapeadas 34 características, que faziam esse trabalho melhor do que as outras. Então, era por isso que elas tinham melhores resultados. E aí, então, a gente consegue hoje, depois que esse trabalho foi feito pela Gallup, a gente consegue hoje ter ferramentas, ter condições de alinhar esses perfis comportamentais que vão efetivamente entregar os melhores resultados em determinadas posições. Isso não significa que a gente não consiga também desenvolver essas pessoas para que elas se direcionem e se aprimorem e façam, introduzam, né, lá no conhecimento, na habilidade e na atitude, esse comportamento. Então, a gente tem um trabalho de desenvolvimento também que a gente consegue fazer para que essas pessoas que estão nessas cadeiras hoje se alinhem à necessidade que essa cadeira pede. Então, é um trabalho de identificação, de mapeamento, de análise, olhando para o que se espera que esses resultados sejam feitos, entregues, né? Então, a gente vai conectar aqui não só mais a questão de desenhar a estratégia, de desenhar os processos que vão serem necessários, mas aqui a gente já entra na questão, por que esses processos não estão sendo concluídos? Às vezes o fluxo do processo ele está rodando muito bem, ele funciona, só que tem uma peça que não está totalmente adequada a este processo ou a essa estratégia. Por quê? Porque ela não foi engajada, ela não se sente pertencente, ela não tem conscientização do para quê, o comportamento dela não está alinhado com a necessidade dessa estratégia e, obviamente, não vai estar ali, ela não vai comportar os processos. E aí, com esse alinhamento dos perfis comportamentais, a gente consegue, então, direcionar, desenvolver e fazer o trabalho para que a gestão de relacionamento com o cliente seja refletida lá na ponta. Eu gosto de falar que não existe a possibilidade de desenvolver uma boa experiência para o cliente se a gente não desenvolve uma boa experiência para o colaborador. Então, a gente precisa, da mesma forma que se faz estudo de perfil de clientes, a gente precisa fazer o estudo do perfil das pessoas que estão junto com a gente dentro da organização, que vão levar essa satisfação para o cliente. Como o Alex colocou lá na Disney,
esse levantamento, essa análise é muito estruturada aqui na Disney. Inclusive, eles têm uma academia de treinamentos para os employers deles, né, para os funcionários deles, mas eles, inclusive, levam isso como Disney Academy mesmo. Eles, inclusive, levam esse conhecimento, assim como nós, da CRM Day, para o mercado. Então, eles são um case de prova, né, que a gente consegue perceber que a estratégia, os processos e as pessoas estão completamente alinhadas. Isso está tudo fluindo muito bem. Significa que não tem falhas? Significa que não tem erros? Óbvio que não. A Disney também tem as suas falhas, também tem os seus erros, porém eles são corrigidos rapidamente. Eles conseguem medir isso com muito mais facilidade, porque e retornar lá, né, o fluxo de satisfação do cliente, de experiência do cliente, porque eles têm isso tudo muito claro e muito mais mapeado hoje com esses trabalhos, com esses processos que eles implementam dentro da cultura da Disney. A cultura é um dos pontos, se eu não me arrisco a dizer, um dos principais pontos que a empresa precisa olhar. Porque às vezes a gente contrata pessoas que não estão alinhadas a essa cultura, ou às vezes a cultura da empresa não permite que bons profissionais façam parte dela. Então, a gente precisa também olhar para esse aspecto cultura alinhado a esses perfis comportamentais. Cada ser possui a sua característica, possui o seu comportamento ali natural, mas que a gente também pode desenvolver, tá bom? Vamos para o próximo passo do como engajar. Esse passo é muito importante. Quando a gente gera pertencimento, a gente já gerou lá o para quê, as pessoas se sentem motivadas nessa missão, a gente já tem aqui a pessoa está na cadeira correta, ela já tem as competências, as habilidades e a atitude de fazer essa boa gestão, de fazer o CRM funcionar. A gente precisa, obviamente, reconhecer isso, reconhecer e recompensar. Então, é muito comum na área de vendas, isso é muito natural, a parte de comissionamento, a parte de bonificação. A gente precisa introduzir isso além desse aspecto financeiro. Ele é também importante, ele é também significativo, ele é também necessário, principalmente no aspecto de vendas. Não tem como você trabalhar sem o aspecto de vendas, sem ter essa parte, essas metas ligadas a comissões, bonificações, mas às vezes a gente precisa entender qual é o perfil lá comportamental daquela pessoa e o que ela espera de reconhecimento e recompensa. Não necessariamente todas as pessoas esperam só, como o Alex colocou lá, CRM não é só. As pessoas também não é só reconhecimento financeiro. As pessoas esperam reconhecimento do trabalho que elas fazem. Quando elas estão engajadas numa missão, elas necessitam serem avaliadas por isso, elas querem um retorno, um feedback do que elas estão construindo, o que elas estão gerando de valor, o que elas estão transformando dentro das empresas e dentro das cadeiras que elas estão. Então, essa questão do reconhecimento e das recompensas, elas são muito importantes. E aí existem algumas formas e alguns perfis demandam de outras coisas mais do que outros. Alguns querem ser reconhecidos publicamente, outros já não têm essa necessidade. E aí, se a gente não tem isso claro e mapeado, a gente gera desconforto em um
ou em outro. Então, a gente precisa ter muito claro o perfil das pessoas que estão trabalhando com a gente. Isso é muito importante e isso é o que vai fazer a diferença lá no resultado final de todo esse processo que foi feito de estratégia e a estrutura de processos da implantação do CRM, né? Do conceito CRM, do porquê que a empresa está entregando essa solução de CRM. Então, esse aspecto pessoas, ele é um dos principais, se eu não diria um primordial. As empresas precisam começar a olhar para as pessoas que fazem esse tipo de trabalho e não só mais para a questão da tecnologia, principalmente, porque a gente contrata tecnologia, a gente vende tecnologia e chega para a gente muito claro, assim, a expectativa de que eu implantar aquela tecnologia, ela vai resolver 100% dos problemas que a companhia está tendo. E hoje a gente já sabe que não é só isso que vai resolver. A gente precisa dar um passo atrás e resolver essa questão, esse pilar pessoas. E as pessoas estão passando, nós, seres humanos, estamos passando por um processo de transformação, né? Então, as empresas têm essa responsabilidade social de, inclusive, né, de contribuir para que a gente tenha um ecossistema mais harmonioso, onde a gente consiga efetivamente ter mais felicidade no trabalho e que essa felicidade no trabalho seja transbordada e seja transformada em resultados para a companhia, para a empresa. Essa questão do reconhecimento precisa ser refletida também no aspecto não só mais financeiro, mas em outros aspectos que a gente precisa colocar em prática, baseado nas pessoas. Pode passar para mim, Alex, por favor. A questão do feedback estruturado, né? Eu gosto dessa questão de olhar como parte do engajamento, eu já comentei anteriormente, a necessidade de feedback. Às vezes no dia a dia, e não ser somente aquela reunião que todo mundo para a semana, ou 15 dias, ou um mês, e todo mundo, entre aspas, se prepara para fazer essa rodada, essa reunião mesmo, né? Esse processo de feedback. O feedback, ele precisa acontecer o tempo todo, mas ele precisa ser estruturado. E levado em consideração as questões que precisam ser desenvolvidas olhando para o futuro. Muitas empresas ainda fazem o processo de feedback muito orientado ao negativo, ao que a pessoa não foi capaz de entregar, porque elas estão sempre no modelo de cobrança, e isso não tem uma forma, não tem uma estrutura. Então, às vezes, esse processo de feedback, ele soa até de forma indelicada, porque ele é feito expondo as pessoas, ele é feito de forma de uma comunicação que não é agradável. Então, para engajar, inclusive, a gente precisa ter dentro das empresas um processo de feedback que é estruturado, e isso precisa ser desenvolvido a partir da liderança. Mas quem disse que a gente não pode receber um feedback do nosso colega de trabalho? As pessoas precisam entrar nessa cultura de feedback. E eu poderia dizer aqui, melhor ainda, se a gente entrar numa cultura de feedword, que é a partir do ponto que a gente trabalha o aspecto positivo, olhando para o que a gente ainda precisa desenvolver. Isso não significa que a gente não vai olhar as falhas, o que precisa ser melhorado. A gente vai sim, mas a gente para de apontar erros, para de apontar problemas, para de apontar baseado numa pessoa, né, baseado naquele profissional, e começa a criar uma estrutura de melhoria,
baseado nesse feedback. Então, a gente consegue olhar para frente, a gente consegue olhar para o futuro. A partir do presente, o que está acontecendo, a gente consegue desenvolver um processo de melhoria interna usando a ferramenta do feedback. Pode passar, Alex. Bom, diante de tudo que a gente estava criando lá no passado, entregando estratégia, entregando implantação de tecnologia, quando a gente percebeu essa necessidade de desenvolvimento das pessoas, a gente criou, então, um método. E um método, como a gente estava muito orientado às áreas, né, de atendimento ao cliente, que é o SAC, a gente, então, criou o método DAC, que é essa fase esse primeiro processo do método, que é descobrir os reais motivos que estão fazendo as pessoas estarem desengajadas, o que realmente está acontecendo. E aí a gente pode entrar no aspecto de cultura, de clima organizacional, de questão de perfil comportamental, nas questões de valores, que não está claro ainda para as pessoas, né, de significado, o para que elas fazem o que elas fazem. Enfim, a gente vai levantar todos esses aspectos que estão ligados à desmotivação, então, e trabalhar isso nesse processo de descobrir o que está acontecendo, que não está, o nosso trabalho, a nossa estratégia, os nossos processos não estão refletindo lá na ponta, lá na satisfação, na retenção e no relacionamento com os clientes. Então, a gente faz esse trabalho de descobrir o que está acontecendo. A partir disso, a gente entrega, então, o plano de desenvolvimento, o plano de ação. A gente começa a agir dentro da companhia num processo de mudanças que a gente precisa colocar em prática, né? Então, a partir de todo esse mapeamento, todo esse levantamento, agora nós temos insumos suficientes para fazer, então, um plano de mudança. Toda mudança tem resistência, a gente não sabe, as pessoas não enxergam com clareza o que vai trazer de benefício essas mudanças, né? Porém, a partir de toda a análise que foi feita, a gente começa a entregar esses planos de mudança, baseado em projetos mesmo. A gente começa a desenhar esses projetos de plano de mudanças. Às vezes a gente não consegue, às vezes tem clientes, tem empresas que chegam para a gente que a gente precisa voltar lá na cultura organizacional, que ainda não está desenvolvida. Ainda tem muitas questões que precisam ser melhoradas, e aí a gente vai trabalhar nesse aspecto. Às vezes a gente chega no aspecto que é simplesmente puro comportamental da equipe. Então, a gente vai desenvolver o método chá lá com eles, né? A gente vai trabalhar a questão do conhecimento, da habilidade e da atitude. Então, a gente vai trabalhar ali na equipe. Se a gente percebe que existe uma questão orientada à questão da estratégia, que não está conectada com a cultura da empresa, que não está alinhada com os resultados que a empresa precisa, a gente, então, vai trabalhar no aspecto da estratégia. Ou a gente faz, então, o plano de desenvolvimento no aspecto, olhando sempre para as pessoas, nesse método, tá? No aspecto dos processos. Eles precisam de treinamento, eles precisam melhorar esses processos, enfim. A gente faz todo esse apanhado e começa esse plano de desenvolvimento. E lá no C do método DAC, ele vem o aspecto, a fase de cuidar, né? A gente já fez o plano de desenvolvimento, a gente sabe que a gente vai ter melhorias ainda a serem feitas, mas a gente já entra num nível de monitoramento e acompanhamento de tudo isso, de todo esse plano de mudanças que foi entregue, que foi feito e que está ali acontecendo no dia a dia. Então, esse é o método que a gente desenvolveu a partir dessa necessidade que nós percebemos no sucesso, para entregar mais sucesso
no aspecto ligado à gestão de relacionamento com os clientes. Então, eu gosto de frisar muito isso, que a gente, então, nesse método, vai sim passar pelas questões de estratégia, de processos e tecnologia também, mas a gente vai focar muito mais no aspecto das pessoas, no aspecto humano. E a gente vai trabalhar o aspecto de cuidar das pessoas que vão fazer o processo, a gestão do relacionamento com os clientes lá na ponta. A gente vai trabalhar essa questão lá que o Simon Sinek traz para nós, que é 100% das pessoas, dos clientes são pessoas, 100% das pessoas, dos colaboradores são pessoas também. Se a empresa, instituição, não entende de pessoas, o negócio vai efetivamente ter problemas, não vai alcançar os resultados esperados, né, desejados, almejados, porque a gente precisa trabalhar esse aspecto. Pode passar para mim, Alex, por favor. Bom, aqui, então, quais são os benefícios que a gente consegue ter com a implantação, com a entrega desse método, né? Do método DAC, que é o descobrir, o agir e o cuidar. A gente consegue, então, perceber que as pessoas da empresa, a equipe, elas são os primeiros clientes. Óbvio, precisa ter alguém olhando para essas pessoas, desenvolvendo essas pessoas, realmente cuidando dessas pessoas. Naturalmente, nas empresas, possui algumas empresas, outras não, as mais estruturadas, né, possuem uma área de RH, né? É muito comum, muito tranquilo isso para vocês terem lá nas companhias os departamentos de recursos humanos. E o que eu trago aqui para o nosso trabalho é que a gente trabalha com RH também, só que o RH um pouquinho diferente. A gente vai trabalhar as relações humanas e não as pessoas como um recurso. A gente vai trabalhar no aspecto das relações humanas. Então, o RH, ele continua lá fazendo o trabalho dele, fazendo todo o que se pede, né? Análise de... todo o processo que ele já está acostumado a entregar, a melhorar dentro do aspecto que a empresa espera do RH, porém, ele olha com esse olhar de recursos humanos, e nós vamos trabalhar a partir do olhar das relações humanas, que são essas pessoas que estão fazendo relacionamento com as pessoas do externo, com os clientes. Então, a gente consegue, com esse método, entregar uma melhor experiência, um processo de CX, não só para fora, mas a gente entrega o Customer Employers, que é a experiência do colaborador. Então, a gente tem mais engajamento, a gente consegue ter mais comprometimento, a gente consegue ter mais conexão com a empresa, porque a gente trabalha no aspecto de significado, a gente trabalha no aspecto de performance, porque a gente vai trabalhar o aspecto de competências, e aí a gente consegue medir a performance disso. A gente trabalha com o senso de pertencimento, ou seja, as pessoas são parte da construção desse negócio, da construção dessa empresa, e lá na ponta a gente consegue ter o resultado, que é a satisfação e a retenção dos clientes. Então, esse é o resultado que o método DAC oferece para as companhias que participam desse processo de implantação, olhando para as pessoas. Eu queria colocar aqui, se vocês têm alguma dúvida, se vocês quiserem colocar no chat, eu consigo dar uma olhada também. A partir de tudo isso que eu coloquei, se vocês têm alguma dúvida, vocês podem colocar aqui, e eu vou
analisar e respondo em seguida para vocês. Alex, se você quiser passar o slide, por gentileza. Legal. Pô, Simone, muito legal. E, assim, o que eu acho interessante nessa abordagem, e eu espero que vocês tenham compreendido, é que quando a gente está falando de CRM, quer dizer, portanto, gestão de relacionamento com clientes, experiência do cliente, não tem como oferecer uma boa experiência para o cliente, como a Simone falou, se a gente, ao mesmo tempo, não trabalha essa experiência interna do colaborador, das pessoas que estão ou que trabalham para servir o cliente. Então, às vezes, as empresas têm esse desafio que é muito comum. De novo, nós já trabalhamos com empresas que investiram muito dinheiro mesmo em implantar projetos de CRM, mas esqueceu desse pilar que é tão importante. Então a gente assim, viu essa necessidade de também ter uma atuação para apoiar nesse aspecto, por isso que a Simone tem atuado em vários projetos, apoiando aí as empresas a lidar melhor com esse desafio. Vale dizer assim que o método DAC que a Simone está trazendo, obviamente, ele é um programa que muitas vezes ele tem várias etapas, como a Simone falou, passa por assessment, diagnóstico, acompanhamento, e dá para trabalhar também de forma mais pontual também. A gente costuma fazer também palestras de sensibilização, alinhamento. Então, assim, o que a gente quer dizer é que a gente está disponível, pronto, para ajudar para que as suas estratégias aí de CRM e CX elas possam de fato ter êxito. E eu falei no começo que a gente ia sortear 2 livros, né? E eu quero explicar então como que vocês podem participar, e depois a gente vai voltar nas perguntas, caso vocês tenham colocado perguntas aí. Deixa eu avançar aqui. Como que vai funcionar? No evento passado, a gente colocou a dinâmica do sorteio, basicamente as pessoas indo lá no Instagram, no nosso Instagram lá do CRMD, fazendo um comentário no post. Esse a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu não sei se tem pessoas aqui que estão no meu LinkedIn, no da Simone, mas a gente tem procurado estar cada vez mais próximo, de verdade, da nossa rede de contatos, especialmente aquelas pessoas que, de alguma forma, estão ligadas a esse contexto de CRM, CX, pessoas. Então, a gente tem buscado cada vez mais estar próximo de verdade dessas pessoas. Então, a gente tem promovido alguns encontros, assim, conversas, às vezes de 30 minutos, com o objetivo de entender um pouco dos desafios, entender o momento da empresa e até nessas conversas a gente poder sugerir, eventualmente, alguns caminhos possíveis para lidar melhor com esses desafios. Então, a gente já tem feito isso. E para vocês que estão acompanhando aqui nessa sessão de hoje, a gente também quer fazer esse convite, estender esse convite para você. Então, primeiro, para você poder participar do sorteio do livro, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer esse diagnóstico com a gente. Então, tem um QR Code, ou agendar esse diagnóstico, né? Gratuito o diagnóstico, é uma conversa que vai de 30 a 60 minutos. Infelizmente, a gente não vai fazer necessariamente poder, né, fazer com todo mundo que se inscrever, mas quem tiver interesse em participar, caso a gente consiga ter agenda para todo mundo, a gente reservou a princípio o mês de julho algumas janelas para ter esse bate-papo, faz a inscrição, a gente vai selecionar as pessoas que fizeram essa inscrição, e algumas dessas pessoas a gente vai fazer esse mini diagnóstico que a gente chama, né? Então, não dá para trabalhar fazer com todos que se inscreverem, porque, obviamente, a gente não vai ter agenda para todo mundo. Esse é um trabalho que a gente está fazendo pessoalmente, tanto eu como a Simone. Então, vão ser algumas pessoas que a gente vai escolher mesmo. Então, primeira coisa, se você tem interesse, primeiro, independente do livro aqui, se você tem interesse em ter esse mini diagnóstico, essa conversa com a gente, faz a inscrição, e isso já vai te habilitar para poder participar
do sorteio do livro também, tá? Só um adendo, essas conversas, às vezes as empresas agendam sessão de mentoria com a gente, elas pagam em 1 hora de conversa R$2.000, R$3.000, dependendo do contexto. Aqui a gente vai fazer isso para algumas pessoas que a gente selecionar totalmente gratuito, tá? Então, vale a pena se você realmente tiver interesse. Isso vai te habilitar, então, participar do sorteio. E a outra coisa que você precisa fazer, se você quer concorrer aos livros, no nosso perfil do Instagram, que é o CRM Day, tem uma postagem falando desse nosso evento de hoje. Acho que deve estar na segunda linha aí, tem essa postagem. Então, o que você vai fazer? Se você ainda não curte a CRM Day, esse é um perfil que a gente criou relativamente novo, então passa a seguir a gente lá e faz um comentário falando o que você achou dessa sessão de hoje. Então, primeiro, a gente vai levar em consideração as pessoas que manifestaram interesse em participar desse mini diagnóstico e que também elas foram lá no nosso Instagram e comentaram, dando um feedback sobre o que achou dessa nossa sessão de hoje. Então, essa é a dinâmica que a gente vai usar para poder fazer esse sorteio dos livros, que primeiro, o Experiências que Deixam Marcas, volume 3, que é o livro de CX com ênfase em CRM, e o livro Mapeamento Comportamental, que é o livro da Simone, ligado ao tema que ela trabalha junto às equipes, tá? Então fica o convite aí e desejo sorte para você. Eu quero, junto com a Simone, antes da gente finalizar, só ter certeza se vocês têm alguma dúvida, algum comentário. Dessa vez, na avaliação, quando vocês forem sair da sessão, a gente deixou também na enquete uma pergunta pedindo uma sugestão de temas que vocês gostariam que fossem abordados, tá, para as próximas sessões, né? Então, coloquem lá, porque a gente também leva em consideração essa demanda de vocês para a gente planejar os próximos conteúdos, tá? Então, fica aí nosso convite. Deixa eu ver se tem aqui perguntas. Joia. Simone, tem alguma questão adicional que você queira colocar? Senão eu já vou começar aqui a me despedir do pessoal, também colocar o nosso contato aqui para abrir e estreitar o canal com vocês que estão nos acompanhando. Simone, quer fazer algum comentário final? Bom, primeiramente agradecer o tempo de cada um que esteve aqui com a gente até toda essa apresentação, dizer que, enfim, as estratégias e os processos e as pessoas de CRM precisam ser olhadas, né? Não nos 3 aspectos, definitivamente, não olhar fragmentado. Se alguém tiver alguma dúvida quanto ao método, quanto a essa questão orientada às pessoas, ao desenvolvimento das pessoas que vão fazer CRM, meu canal de e-mail está aberto, disponível para vocês, e recomendo fortemente vocês participarem desse diagnóstico que nós estamos deixando em aberto para vocês entrarem lá na ferramenta, lá no QR Code. Se todo mundo pegou aí o QR Code, ou se alguém não pegou, levanta a mão e fala que a gente volta aqui à tela do QR Code. E dizer que a partir desse diagnóstico vocês já vão ter muita clareza do que vocês precisam efetivamente olhar, se é o aspecto estratégia, se é o aspecto pessoas, se é o aspecto processos, se é o aspecto da tecnologia, enfim, baseado nesse diagnóstico, a gente já consegue apoiar vocês a ter uma sensibilização, a ter um olhar mais direcionado para efetivamente o que pode ser melhorado nesse sentido de CRM. Mais uma vez, obrigado e fiquem com os meus contatos abertos. Eu estou à disposição de vocês. Simone, obrigado, pessoal. Mais uma vez, quero agradecer a participação de todos vocês. Para a gente, uma honra aqui poder estar, mais uma vez, dividindo um pouco da nossa experiência nessa área. E fica o nosso convite aqui para vocês continuarem acompanhando
os nossos conteúdos. Para aqueles que vão fazer, querem participar, tem interesse em participar desse mini diagnóstico, a gente vai ter esse papo pessoalmente com cada um de vocês, tá bom? Grande abraço, tudo de bom, até a próxima.